Pessoal, o preço da matéria-prima do Whey Protein mais do que dobrou. Porém, a boa notícia é que o melhor custo-benefício ainda continua sendo na Growth Suplementos. O Whey Protein de 1 kg com 250 gramas de creatina monoidratada por R$ 179,90. Sem falar que agora a Growth também tá com Daily Whey, que eu recomendo você olhar a tabela nutricional, mas já te adianto, tá? Tem 22 gramas de proteína. E pra você, o Whey Gourmet, rapaziada, exatamente, tá certo? Olha lá, confere, utiliza o cupom Carlos que ajuda muito, tamo junto. Fala, rapaziada. Tranquilidade, Carlos Analyst aqui. E hoje, pessoal, 3 assuntos bem interessantes pra gente conversar. Então, sem mais enrolação, pessoal, vamos direto pro primeiro assunto. Que vai ser, pessoal, referente ao Rafael Brandão, que postou essa atualização daqui. Tem um vídeo também, tá certo? Porém, essa foto aqui definitivamente chamou muito minha atenção pelo aspecto muscular que o Rafael Brandão tá mostrando aqui na parte superior. Olha o ombro dele como tá bem dividido, né, cara, na porção anterior e a porção lateral. Peitoral dele bem cheio, né, cara, a porção clavicular também ali bem preenchida, abdômen bem cravado, o braço dele também tá com um aspecto bem bonito. E, cara, é muito interessante, né, cara, como toda a parte superior do Rafael Brandão é extremamente arredondada, né, até a parte ali dos extensores e do braquio radial, né, do antebraço dele tem um certo arredondamento. Confesso pra vocês, tá, pessoal, quando eu olhei essa foto aqui, aquela dúvida que eu tinha comentado com vocês aqui no canal ainda se persistiu um pouco, que é em relação à proporção da parte superior com a parte inferior do físico. Eu tava achando, cara, toda a parte superior do físico do Brandão muito cheia, né, cara, muito 3D, que ele definitivamente, na medida que vai condicionando mais o físico, não tá perdendo o tamanho, porém na parte inferior eu tava um pouco preocupado, principalmente em relação aos adutores. Como o Rafael Brandão não tem um sartório tão marcado assim e os adutores não se projetam tanto, sabemos que é um ponto fraco dele, eu tava curioso, cara, pra saber como seria essa reta final em relação a manter o volume da parte inferior. E essa foto aqui, cara, me deixou um pouco preocupado, tá? Eu sei que ele tá proporcional na medida do possível, porém, né, claramente essa falta aqui de projeção nos adutores, ela não tá encaixando tanto com o preenchimento que ele tá mostrando na parte superior. Porém, pessoal, tá aí a importância da gente ver um vídeo, né? Olha esse vídeo aqui do Rafael Brandão e me diz, o cara tá muito proporcional ou não tá? A gente vai falar também sobre bases de perna, tá? Eu quero mostrar algo bem curioso aqui pra vocês, porém primeiro vamos ver o vídeo. Ele faz aqui uma expansão de dorsal de frente, dá pra ver que a perna dele não somente tá muito arredondada, tá bem condizente com a parte superior, e aqui é uma pose, né, cara, de expansão de dorsal, então ele fica bem grande no frame na parte superior e a parte inferior dele tá bem condizente. E tem outra pose aqui dele, pessoal, que no caso é o duplo bíceps de frente, tá? Dá pra ver que a perna tá acompanhando sim, apesar de que sim, eu gostaria de ver os adutores mais posicionados em relação à projeção, até porque ele tá usando uma base mais aberta. E aqui, pessoal, entra num ponto que eu gostaria de falar pra vocês. Gravem bem essa pose aqui, tá? Olhem como a perna dele tá posicionada. Não tá tão aberta quanto tá aqui, né? Que você consegue ver melhor um vazio aqui nos adutores dele. Porém, ainda assim é uma base que tem como foco o balanço da parte aqui do quadríceps, né? Ou seja, do vasto medial, do reto femoral e do vasto lateral, com o fato de querer mostrar também, né? Os adutores e o sartório. Então, é uma base comum que os atletas vêm usando muito. Porém, quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu sou fã desse tipo de base aqui, ó, que a perna é um pouco mais fechada, né? Você não vê tanta necessidade assim de projetar os adutores para frente de uma maneira forçada, mostrando obviamente detalhes também, né? Então não tem aquele foco excessivo no sartório e nos adutores, só deixando claro, tá? Eu acho que a pose clássica, né, que a galera vem usando, onde o foco também tá ali nos adutores, é muito boa, tá certo? Até porque o sartório é um dos meus músculos preferidos em relação a ver ali no físico do atleta quando ele tá de frente. Porém, é inegável que o arredondamento do vasto lateral ele fica muito mais valorizado quando o atleta tá com a perna um pouco mais fechada do que quando o atleta tá com essa base aqui um pouco mais aberta. E é por isso, pessoal, que a galera mais old school, né, Ronnie Coleman, Kevin Levrone, Chris Cormier, Flex Wheeler, ficavam extremamente estéticos quando faziam, por exemplo, a expansão de dorsal de frente, que era uma pose que eles deixavam as pernas ali um pouco mais fechadas, né, focando, obviamente, tá nos cortes mais do quadríceps do que dos adutores. Então eles ganhavam aquele arredondamento extremamente contínuo do tensor da face lata, né, aquele músculo ali ao lado do quadril, com o vasto lateral. E aqui é fato, tá, pessoal? Quem tem essa continuidade melhor, né, de tensor da face lata com o vasto lateral, vai ter uma estética superior em relação à perna. Não é à toa que um dos formatos de pernas mais incríveis que temos hoje, por exemplo, é o do Urs, que consegue esse flow ali na parte inferior em praticamente todas as poses. E isso quase que independente da base que ele vai utilizar. O cara realmente é absurdo em relação a isso. Mas, Carlos, por que você tá falando tanto sobre as pernas do Brandão e principalmente sobre a base, né? Sobre a mudança que tem aí na fluidez, né? Na continuidade e até mesmo na ilusão de tamanho, né? Por conta do arredondamento a mais que essa base mais fechada proporciona para o vasto lateral em relação ao Rafael Brandão, sendo que claramente ele tá mostrando que vem sim conseguindo segurar uma proporção. É pelo seguinte motivo, pessoal. Quando o Cello chegou aí e passou
passou a visão dele em relação ao Rafa, que ele vai tentar trazer, obviamente, ele mais detalhado, vai jogar esse jogo, um fator que todo mundo vai se perguntar naturalmente é, ele vai conseguir manter o tamanho? Caso a resposta seja negativa, que é a tendência, ele vai perder esse volume de onde? Aí, pessoal, a minha preocupação era, pô, se o Rafa Brandão chegar extremamente condicionado e perder um pouco de volume de inferior, levando em consideração que ele tá fazendo essa base, onde ele deixa as pernas um pouco mais abertas, será que ele no palco não vai perder muito essa questão aqui do preenchimento da parte, na verdade, aqui do centro, né, da perna dele, ou seja, dos adutores, e fazendo essa base mais aberta, ele também perde um pouco do vasto lateral dele, então, obviamente, né, você tem aí dois pontos negativos, que no caso é a perda de preenchimento e a perda também de fluidez. Será que isso não custaria um título para ele, por exemplo, no New York Pro? Porque não sei se vocês lembram, mas um dos últimos feedbacks que temos notícias aí, né, feedbacks oficiais de um árbitro muito importante, no caso o Tyler Manion, foi em relação aos adutores do Rafael Brandão, né, o preenchimento da parte interna ali da perna dele. E convenhamos, né, pessoal, é um feedback muito específico. Eu não me lembro do Tyler Manion dar outro feedback assim tão específico, né, em relação aos adutores para outro atleta. Porém, pessoal, é aí que vem a notícia positiva. Vocês sabem essas últimas lives aí que o Rafael Brandão vem fazendo, certo? Ele tá passando muita informação, falando um pouco mais ali sobre o físico dele. Porém, pessoal, a questão do peso, quanto o Rafael Brandão tá pesando atualmente, foi comentada e o Cello acabou nos passando uma informação ali muito interessante e muito positiva. Quando o inscrito fez uma pergunta referente ao tamanho do Rafael Brandão, se ele iria perder tamanho, né, por conta dessa busca aí de uma definição maior, o Cello simplesmente respondeu: o Rafa Brandão hoje tá pesando a mesma coisa que ele tava pesando lá no Arnold Classic Ohio. E pessoal, não preciso nem falar que hoje o Rafael Brandão tá muito mais condicionado do que aquele dia do show, né? Ou seja, pessoal, o que temos aqui é que mais ou menos o que tá acontecendo com o Rafael Brandão foi o que aconteceu com o Pérez. É claro que é numa escala diferente, tá certo? Porém, vocês viram, né? O Pérez subiu com 116 quilos lá no Detroit Pro e no Arnold Classic Brasil, o Chris Aceto conseguiu colocar ele com os mesmos 116 quilos, porém muito mais condicionado, muito mais seco. E ele não precisou baixar o peso dele para isso. Foi só uma finalização mais ajustada pro atleta. Então, se o Rafael Brandão manter aquelas proporções do Arnold Classic Ohio, que muito provavelmente é o que vai acontecer porque o peso dele já tá estabilizado, há uma chance real dessa versão ser a melhor do Rafael Brandão, superando inclusive aquela do Arnold Classic Ohio que ele ficou no top 3. E ele tá tão impressionante, pessoal, que olha o comentário que o Neil Hill deixou aqui. Eu não vou conseguir traduzir pra vocês de maneira literal, tá certo? Mas basicamente o que ele falou foi o seguinte: eu nunca vi você tão bom assim antes de um show. Depois de ver tudo isso, pessoal, já fiquei muito confiante, mas eu te pergunto, e aí? Tá no hype ou vai esperar até o dia do show pra ver se realmente é tudo isso? E o próximo assunto, pessoal, que temos aqui é em relação ao Chris Aceto e o Leandro Pérez. Geralmente, pessoal, depois que tem algum evento importante, que o Chris Aceto consegue ganhar algum show aí com algum atleta dele, ele vem aqui pro podcast do Dave Palumbo, tá? O Heavy Muscle Radio, e comenta, né, um pouco ali sobre os pensamentos dele, tá? Fala algumas coisas ali de bastidores também, e ele passou algumas informações interessantes. Primeiro, em relação a bastidores, ele falou um pouco de quando ele viu o Leandro Pérez pela primeira vez. O Dave Palumbo, ele pergunta pro Chris Aceto o seguinte: quando foi que você viu potencial pela primeira vez nesse cara, né, no Leandro Pérez? Qual foi o dia que você olhou pra ele e falou, pô, esse cara é perigoso? E aí o Chris Aceto falou que foi no ano passado no Pittsburgh Pro. Pra quem não lembra, ele tava com o Woody Vito, né, o Woody Vito ia competir no Pittsburgh Pro naquele evento, tá, que o Derek Lunsford batalhou com o Nick Walker, só que o Woody Vito acabou saindo, né, porque teve uma lesão ali na parte das costas, e quando ele foi pra academia acompanhar o Woody Vito 3 dias antes do Pittsburgh Pro, ele viu o Leandro Pérez na academia treinando e olhou pra ele e falou, pô, esse cara é bom. E quando ele viu ele no dia do show competindo, ele falou, pô, parece que tá faltando ali um pouco de refino, é algo mais trabalhado ali, sabe? Tipo uma questão de detalhamento no físico dele. Porém, ele sabia que ele era bom, ele viu o potencial no Leandro Pérez. E aí, pessoal, depois dele comentar um pouco sobre isso, né, como ele conheceu o Leandro Pérez e tudo mais, ele fala que o Leandro Pérez é o tipo de cara que precisa estar nos 100% pra mostrar realmente ali as qualidades que o físico dele tem. Ele não é aquele tipo de cara que mesmo que chegue nos 90, 80%, ainda consegue ser impressionante, entendeu? É um cara que realmente precisa acertar na finalização para mostrar o físico dele por completo e conseguir surpreender, né? Conseguir uma vitória. E aí, pessoal, entra uma parte curiosa que tem ligação com isso que eu tô falando, tá? O Dave Palumbo, ele pergunta pro Chris Aceto, o Leandro Pérez vai participar agora do Pittsburgh Pro? E aí, pessoal, o Chris Aceto fala, cara, eu queria que ele fosse. Inclusive, ele chega a dizer que vai mandar uma mensagem pro Leandro Pérez pedindo para que ele vá. Eu, particularmente, cara, iria achar incrível se o Leandro Pérez fosse competir no Pittsburgh Pro. Porém, pessoal, já
já tivemos a resposta do Leandro Pérez se ele vai participar ou não do Pittsburgh Pro, e ela tem muita conexão com isso que o Chris Aceto falou sobre os 100% que ele precisa entregar para surpreender de verdade. Tá aqui, tá, pessoal, a explicação do Leandro Pérez, prestem atenção nisso aqui. Bom, até agora a minha cabeça não ia em nenhum lugar. Eu poderia sim fazer Pittsburgh, New York, essas coisas, mas cara, é meu primeiro Olímpia, se coloquem no meu lugar. Eu estou em preparação desde o final de setembro do ano passado. Então, ficar queimando agora. Se eu não fosse para o Olímpia, não tivesse com a vaga, com certeza eu ia fazer muito mais shows, tá? E daí eu precisaria pegar a vaga. Mas agora que eu peguei, o mais inteligente é preparar. Eu tenho 21 semanas só para o Olímpia, entendeu? Então vai ser meu debut no Olímpia. Eu preciso estar 100%, concorda? Então não vou fazer não. Eu já fiz Pittsburgh, já. A questão de ser reconhecido, graças a Deus, eu sou muito reconhecido lá fora já. Então é basicamente isso, tá, pessoal? Leandro Pérez não vai pro Pittsburgh Pro. Pelo Chris Aceto dá pra ver que sim, ele gostaria que ele fosse. Eu acredito que todo mundo aqui também iria ficar muito feliz vendo ele participando do Pittsburgh Pro. Seria uma chance incrível pra ele vencer alguns caras aí que são muito respeitados, tá? Por exemplo, o Brandon Curry, que vem de duas sim apresentações muito boas, tanto no Arnold Classic Ohio quanto no Arnold Classic UK, porém agora ele pode errar. E o Leandro Pérez estando do lado do Chris Aceto, fazendo uma preparação ali mais próxima, poderia inclusive entregar um físico ainda melhor do que esse do Arnold Classic Brasil e poderia tomar várias colocações ali de caras muito bons. E aquilo, cara, moral nunca é demais, tá? Eu acredito que o Leandro Pérez não teria muito a perder não participando do Pittsburgh Pro, pra ser bem sincero. E como o físico dele tá excelente, eu acredito que ele não é um cara de chegar e ser ignorado, entendeu? Mas como ele disse, né, pessoal, ele precisa entregar os 100% dele. Eu não sei o quanto essas 2 semanas aí a mais iria, né, prejudicar, tá certo, uma finalização pro Mr. Olímpia, porém como ele quer garantir, né, que esse debut dele, né, essa estreia dele no Olímpia seja a melhor possível e que depois não tenha desculpa, né, por exemplo, se eu não tivesse ido pro Pittsburgh, talvez eu entregasse um físico melhor no Olímpia, enfim, tá? Ele tem as explicações dele, infelizmente, né, acaba aí deixando o show um pouco menos interessante, mas ainda assim vai ser uma line-up incrível, porém com ele obviamente seria muito melhor. Afinal, né, pessoal, quem não quer ver 2 brasileiros de alto nível competindo lá fora? Seria incrível. Sem falar, né, pessoal, que teríamos a possibilidade de ter o confronto do Leandro Pérez contra o Rafael Brandão, que eu tenho certeza que é a curiosidade aí de todo mundo. Agora, pessoal, o último assunto e não menos importante sobre o Criso. Pessoal, vocês viram essa atualização aqui do Criso, né? Fazendo mais musculoso, ele vai fazer aqui também, ó, o peitoral de lado. Cara, dá pra ver que o cara tá incrível realmente, não é à toa que eu venho falando tanto dele aqui, porque ele vai ser, sem dúvidas, um dos adversários principais do Rafael Brandão aí nesse New York Pro. Pode sim ganhar esse título, tá certo, pessoal? O cara tem volume, tá vindo, né? Entregando um condicionamento excelente nas últimas competições. Então, cara, ele realmente melhorou muito. Nesse quesito aí de condicionamento, ele tá realmente aí entregando, né, cara, algo que, assim, é muito surpreendente pelo volume que ele tem. E quando eu olhei essas 2 últimas fotos aqui do Criso, as 2 últimas atualizações dele, eu olhei e me perguntei o seguinte, cara, e se ele estiver treinando as poses dele meio escondido ali? Porque, assim, claramente ele tá melhorando o peitoral de lado e o mais musculoso, né, sempre foi uma pose muito boa dele. Porém, assim, ele não vem mostrando muito das outras poses pra gente ter uma noção se isso realmente vem acontecendo ou não, certo? Só que é que tá, pessoal. Quando o Criso postou essa foto aqui, infelizmente, eu não tenho mais a tradução aqui. Na verdade, foi no peitoral de lado, tá? Me lembrei agora. Ele tinha postado, eu fui traduzir, né, no Google Tradutor de imagens, e ele tinha botado o seguinte: eu fui no banheiro fazer algumas poses e fiquei desse jeito. E aí eu pensei, pô, se ele foi no banheiro fazer algumas poses, é claro que ele tá treinando poses. Então isso, pessoal, me criou aqui uma curiosidade pra ver o que ele pode apresentar de melhorias em termos de apresentação do físico já nesse New York Pro, tá? Porque muitas pessoas acham que o Criso, se melhorar as poses dele, vai ficar parecido, né? Vai melhorar um pouquinho, e não é assim não, tá? Ele vai melhorar absurdamente. Olha, por exemplo, ele fazendo o duplo bíceps de frente ao lado do Keone Pearson. Olha para a linha de cintura dele. Você vê, cara, que o oblíquo dele, ele sai muito para os lados, porém se ele fizesse um vácuo e ele conseguisse puxar a linha abdominal dele para a largura do quadril dele, esse cara ia ficar muito absurdo. Porque lembrem-se, tá, pessoal, o vácuo, ele serve para deixar a tua linha de cintura na mesma largura do que o teu quadril. E o quadril do Criso, apesar de não ser o mais fino do mundo, não é tão largo quanto o oblíquo dele, né?
quando ele faz aquela pose ali sem controlar muito a linha de cintura. Então há uma margem muito grande para ele diminuir, né, a midsection dele, para criar obviamente um V-taper muito mais fluido. Se ele acertar um vácuo, cara, profundo, mano, vai mudar muito o duplo bíceps de frente dele, porque ele tem muito detalhe na perna, ele tem um V-taper em relação à largura de dorsal muito bom, tá certo? E o braço dele é extremamente poderoso. Então assim, pessoal, o Krizo é o cara que definitivamente pode mais surpreender nesse New York Pro, tá certo? Eu acredito que ele é o cara que tem mais margem para evoluir, porque as poses dele realmente são bem ruins, a gente sabe disso. E caso ele consiga, meu parceiro, é problema, tá? Mas é basicamente isso. Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não esquece, tá? Se possível, utiliza o cupom Carlos que ajuda muito. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis.